Olá, este é o programa Agro Não Para, com o professor Dr. Vinícius Souza. Estou recebendo hoje o advogado especialista em direito trabalhista, o nosso amigo Thiago Amaral. Tudo bem, Thiago? E é uma grata satisfação ter você aqui conosco, Thiago. O Thiago é um advogado trabalhista bem conceituado aqui na região de Jataí. A primeira pergunta que eu lhe faço, Thiago, primeiramente, seja bem-vindo. É uma grande satisfação nós aqui, professor Vinícius Agro, juntamente com o nosso quadro Agro Não Para, estar aqui com você. Thiago, um dos gargalos aí que tem, principalmente com o trabalhador, quais são as garantias ou quais são os deveres que o produtor, ele tem que ter relativo ao trabalhador, Thiago? Obrigado pelas palavras. É um prazer aqui participar do seu programa. Tenho certeza que será um sucesso. Me sinto honrado aí com o convite. Obrigado. Entrando na pergunta, Vinícius, o que acontece? Hoje, na verdade, a Constituição ela vem trazendo os direitos trabalhistas. Então, o direito do trabalho ele nasce para proteger o empregado. Se a gente analisa um pouquinho a história, antigamente a gente falava de escravidão, né? O ser humano era dono de outro ser humano. E com a evolução do direito, surgiu o direito do trabalho. Percebeu então que a dignidade da pessoa humana se dá através do trabalho. Então por isso que vem aquele brocard, né? Sim. O trabalho dignifica o homem. Dito isso, o trabalhador ele tem direitos e tem deveres. O empregador ele precisa estar analisando esses direitos do empregado. Então, a partir do momento que eu trago alguém para trabalhar dentro da minha fazenda, eu preciso respeitar os direitos. E esses direitos eles estão implícitos, eles não precisam nem ser expressar. Você tem direito a isso, aquilo, não. Esses direitos já são assegurados. Já são concretos. Já são concretos. Sim. E a partir desse momento, Vinícius, o empregador ele tem que ficar em alerta para garantir que esses direitos estão sendo protegidos. Então, assim, o proprietário, né, produtor rural, ele vai ter que contratar um operador de máquinas. O que esse operador de máquinas vai fazer? Que horas que ele vai entrar no serviço? Como que ele vai fazer? Quais são as ferramentas que ele vai usar? Então, eu vou respeitar esses direitos. Eu costumo passar uma orientação, Vinícius, faça um contrato de trabalho por escrito, minucioso, dizendo realmente o que esse empregado ele precisa fazer, o que ele não pode fazer, e a gente pode até fazer códigos de conduta, regimento interno para a fazenda, para isso ficar claro e não ter ali, como se diz, dissabores entre a relação de empregador e empregado. Eu ainda afirmo, Vinícius, que a consciência tem que partir dos dois, dois polos. O empregador não vive sem o empregado não vive sem o empregador. Não deve concentrar só um lado, né, Thiago? Perfeito. E se eles vivem assim na transparência, o ambiente de trabalho acaba sendo um ambiente mais harmônico e ele não precisa ser aquele ambiente pesado, hostil, certo? E outro ponto que é muito adequado e consistente, Thiago, é principalmente que o salário que vem desde a época das antiguidades é o acúmulo do sal. Então, e quando o trabalhador, por via do empregador, ele tem ali no caso a alimentação, o transporte, talvez a moradia. Todos esses benefícios integram o salário dele ou não, Thiago? Como é que é essa relação? Boa pergunta, Vinícius. O que acontece? A partir do momento que eu tô lá na fazenda e até para viabilizar aquele trabalho, a pessoa, o trabalhor, via de regra, ele mora dentro da fazenda. E justamente para viabilizar a prestação do serviço. Se eu tenho, por exemplo, aqui na cidade, e eu concedo casa, concedo alimento, concedo tudo, isso pode vir a caracterizar o que a gente chama de salário utilidade, salário in natura, e tem essa natureza salarial. Quando eu vou para a fazenda, eu preciso deixar claro para o funcionário que a moradia, a alimentação, a energia, a água, tudo que eu estou concedendo para ele não integra a sua remuneração, não tem natureza salarial. E se a gente precisa agir no rigor da lei, é de bom senso fazer um contrato de trabalho. Tem que ter um contrato, né, Isso, Thiago? E neste contrato, a gente faz até um contrato, sem ser o contrato de trabalho, um contrato individual, especificando essas minúcias, sabe, Vinícius? Fala assim,
a moradia, a alimentação, ela não vai integrar o seu salário. Assim, ele se resguarda, o produtor se resguarda e não tem problema lá na frente na rescisão do contrato de trabalho. E aí, principalmente a área do campo, não só o empregador, mas todo mundo que está principalmente no estabelecimento rural, acontece muitos acidentes de trabalho, Thiago. E esses acidentes de trabalho, o empregador, ele acaba tendo uma responsabilidade inerente em termos de danos por esse trabalhador. E como é que é essa relação, Thiago? Como é que é essa relação no sentido de multas, talvez se for existir, essa causa trabalhista? Porque não é muito a minha área não, viu, pessoal? Então por isso que eu trouxe o Thiago aqui, exatamente para desincumbir essa atividade aí do direito trabalhista no campo. Ô Vinícius, o que acontece? A partir do momento que eu sou o empregador, eu assumo todos os riscos do negócio. A gente chama isso de princípio da alteridade. E eu não posso passar esses riscos da atividade para o empregado. Um grande exemplo é assim, eu tenho um comércio e aí as vendas não estão indo bem. E aí eu falo para o meu empregado assim, esse mês eu não vou te pagar o salário não, esse mês eu vou diminuir o seu salário. Enfim, ele não pode transferir esse risco para o empregado. A partir do momento que eu contrato um empregado, eu assumo esses riscos. E quando eu falo de segurança do trabalho, eu preciso ofertar aos meus trabalhadores um ambiente de trabalho seguro. Então as minhas máquinas, elas precisam passar por revisões, manutenções. Os empregados, agora com a nova NR31, de tempo em tempo eles precisam passar por cursos profissionalizantes para qualificar, por exemplo, aquele empregado que ele passa defensiva agrícola, que mexe com cauda, que são atividades insalubres, né? Algumas ferramentas são muito perigosas. Se nem sempre o empregador vai ser responsável pelos danos causados pelo empregado vítima de acidente de trabalho. Eu examino os fatos, Vinícius. Então é isso, nem sempre ele é responsável, é isso, nem Thiago? sempre. Por exemplo, assim, saber, viu, produtor? Por exemplo, Vinícius, você vai trabalhar para mim, você vai ser operador de máquina. Eu te ofertei cursos, todos os EPIs, equipamento de proteção individual. E aí, de repente, o empregado, por culpa dele, a gente chama isso de culpa exclusiva da vítima, ele vai e desobedece a algumas regras e ele vem a ser vítima do acidente de trabalho. Se eu conseguir comprovar que a culpa é exclusiva dele, o empregador ele não tem o dever de indenizar esses danos que o empregado causou. Agora, ao examinar a situação fática ali e perceber que o empregador não cuidava da segurança e medicina do trabalho, ou que o empregador ele foi lá e modificou alguma trava de segurança para acelerar algum processo e examinar que teve culpa dele, né? A gente chama até também dolo, ele quis causar o acidente, aí isso tudo é mensurável e aí ele é responsável pelos danos causados, danos materiais, danos morais, lucros cessantes, enfim, uma ação que envolve acidente de trabalho, ela é sempre muito complexa e muito sensível, porque você está lidando ali com famílias, com família e sobretudo quando descarrega ainda, né, em morte ou numa incapacidade permanente. Trágica. Então, assim, é uma situação muito trágica e por isso que a nossa orientação para o produtor haja sempre na prevenção. Nós temos grandes empresas e boas empresas, sobretudo na nossa região, que oferta esse tipo de trabalho, que é justamente um estudo de medicina e segurança do trabalho. Vamos saber. E aí ali ele vai descrever o que cada função ela precisa analisar para não acontecer o acidente de trabalho. Porque nós aqui, pessoal, principalmente por isso que trazemos o Thiago, para tirar essas informações, que a relação trabalhista ela é complexa, não é isso, Thiago? É muito. Não só no ambiente urbano, mas também no ambiente agrário. É isso mesmo, Thiago? Sim, e é assim, quando a gente fala de fazenda, isso é mais complicado ainda, porque a atividade é uma atividade, por exemplo, assim, você depende muito do clima, né? Então, que horas que aquele cara vai trabalhar? Será que ele pode trabalhar em horas extras ou não pode trabalhar em hora extra? Será que eu consigo, por exemplo, dar um descanso semanal para ele? Então, tem muitas minúcias e é muito importante que o produtor tenha essa consciência de ter alguém ali na sua atividade
pensando nisso, né? Para evitar problemas aí lá na frente. Tiago, o professor Vinícius Souza, no quadro Agro Não Para, agradecemos imensamente e essa facilidade que você tem, Tiago, de transpor os conhecimentos jurídicos, principalmente na parte trabalhista, de uma forma tão didática, tão aberta, em que até eu mesmo que não lido com essa parte aí normativa das leis, se eu estiver falando algo que não tem um propério, viu, Tiago, você me baliza aqui, ou positivo ou negativamente. Então nós agradecemos a sua presença, que você continue sempre esse trabalho magnífico que você tem, principalmente aqui no nosso querido Sudoeste Goiano. Com certeza o Tiago aí vai estender para mais fronteiras ainda, né, Tiago? E nós agradecemos aqui a sua presença e pode fazer essas considerações finais, Tiago. Vinícius, muito obrigado. Essa facilidade talvez nem sempre foi tão fácil assim. A gente tem uma caminhada, a gente conversando em off, né? Eu estou no Direito do Trabalho desde 2008, fiquei mais de 10 anos na faculdade dando aula. Olha aí, pessoal. Então, assim, a gente vai estudando e cada um na sua área. Eu tenho certeza que aí você tem uma técnica na agronomia, sim, que eu também não sei o que é. Então é bem isso, cada um na sua especialidade. Conte sempre comigo, Vinícius. Estou aqui, sou parceiro aí do Sucesso no Campo, agora com o seu programa. Pode contar comigo, que é sempre um prazer aí levar esse conhecimento para o produtor rural, que é de suma importância, né? E o nosso quadro termina novamente aqui, agradecendo imensamente o Tiago. E lembrando, pessoal, a frase que eu gosto de terminar: o agro não para. E não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, o Instagram, Professor Vinícius Agro, também o YouTube. Então qualquer dica que vocês quiserem para o quadro, tragam, reportam para nós que nós vamos trazer. Então mais uma vez nós agradecemos e estamos juntos aí. Lembrando que o agro não para com o professor Vinícius Souza. Show de bola. Obrigado, hein, Tiago? Obrigado. O agro não para com o professor Vinícius Souza, que traz matérias relevantes do setor e entrevistas com especialistas. E hoje a nossa conversa é com o sócio proprietário da Exata, o Marne Brat. Primeiramente, Marne, é uma grande satisfação estar com você e que você seja bem-vindo. E o laboratório da Exata, a localidade não é só em Jataí, né? É isso, né, Marne? Antigamente começou aqui. Nos conte um pouco sobre a história do laboratório, o começo. É o seguinte, muito obrigado pela presença também, pelo convite, viu, professor? Isso. E aí, nós já estamos aqui em Jataí há 25 anos, que foi a primeira unidade, né, que nós montamos, o Laboratório Exata, e agora, aí depois nós tivemos uma unidade no Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, e uma na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. E agora nós estamos na 4ª unidade, inaugurando esse ano em Cuiabá, MT. Olha só, aí, Marne, dentro dessas inaugurações, porque o Marne, pessoal, ele trabalha diretamente com o produtor, tem alguns gargalos ainda da própria análise de interpretação dos solos, no sentido do laboratório ou no sentido do próprio produtor. Tem alguns gargalos ainda a serem resolvidos ou está tudo fechado, Marne? Já resolveu? Como é que é essa situação? O Vinícius, na verdade, a análise de solo ela começou num boom realmente a partir de 2008, quando começou a agricultura de precisão. Sim. Então aumentou muito vertiginosamente a quantidade de amostras para se fazer. Então o principal, existem alguns gargalos, como por exemplo na coleta de amostras. Coleta é um ponto. Por quê? Porque você tem que coletar várias amostras e às vezes em perfis diferentes, né? Então às vezes é profundidade 0 a 20, 20 a 40 ou até outros perfis. Então esse é um ponto importante, que esse ponto, no laboratório, por exemplo, a gente recebe a amostra, né? E isso fica antes da amostra chegar ao laboratório, sim, mas é um ponto importante. No laboratório também existem algumas técnicas ainda que não tem como a gente automatizar muito, né, algumas análises. Então dificulta a gente fazer, aumentar muito a capacidade do laboratório. Acaba sendo manual ainda? Exato, algumas coisas são difíceis. Por exemplo, nós temos que chegar, o solo tem que ser seco, demora aí, às vezes 2 dias para secar, depois ele tem que ser passado numa peneira de 2 milímetros, tem que destorroar ele. E depois, então essas etapas que são manuais, que você tem que esperar tempo, ela acaba travancando um pouco o processo, né? Então por isso que às vezes demora um pouco. Existem algumas etapas que já está totalmente automatizada,
né, que são etapas para frente de coleta de solução, equipamentos que fazem análise praticamente sozinhos, ninguém põe a mão em nada, né? E então, mas ainda no meio existem alguns gargalos que são gargalos que a gente vai resolvendo conforme a gente vai dispondo de tecnologias. Olha só, e dentro dessa tecnologia, principalmente não só o produtor do sudoeste goiano, mas também o Brasil, Mato Grosso do Sul, não é isso, né, Mário? Procura sempre benefícios. Então, quando uma análise ela é bem feita, quais são um dos benefícios que traz ali para o produtor e principalmente para a rede aí do agro em geral, hein, Mário? Eu acho que hoje não tem como mais o produtor ficar sem análise do solo. Né? Olha só, pessoal. Hoje a importância é muito grande porque é uma ferramenta extremamente importante para saber qual que é o fluxo de nutrientes que está entrando e saindo do solo, que é o principal fator de produção, a terra, né? O principal fator de produção. Então nós vemos hoje, por exemplo, que você tem aí culturas sendo cultivadas, no mínimo 2 safras por ano, no mínimo, porque em áreas de irrigação nós temos bem mais, né? E o que acontece é que essas 2 safras são safras de alta produtividade. Então a entrada e saída de nutrientes, né, é muito grande. Então há necessidade da análise química do solo. Pode errar nessa ciclagem de nutrientes, é isso, né, Mário? Exatamente. Então, por exemplo, hoje se fala muito em adubação do sistema, né? Então, por exemplo, às vezes faz uma adubação para a cultura da soja e cultura do milho, por exemplo, no caso aqui, safrinha, né? Ou senão algodão e depois vem outra cultura. Então, quer dizer, são coisas que você precisa saber o que está saindo, o que está entrando. E aí que está a demanda, doutor Vinícius, é o seguinte, a demanda de análise de nutrientes em grãos ou em pluma de algodão também está aumentando muito, por causa disso. Então o produtor está querendo saber o que está saindo da propriedade, da terra dele, indo embora, porque o grão vai embora, a pluma do algodão vai embora, então o que está levando junto? Então nós temos recebido muitas análises, muitas amostras desse tipo de material para analisar, para saber o que está sendo exportado, o que está saindo da propriedade, né, da área do talhão, para depois recolocar, né, repor esses nutrientes aí. E essa questão de reposição principalmente assim, uma análise foliar, seria isso, além da análise da fonte, a fonte do nutriente que está presente no solo com aquilo que vai ser drenado, que tem um termo no solo que é comumente conhecido como solo-fonte, fonte-dreno. Sim. Então aí o laboratório ele garante, ele faz essa correlação, seria isso, Mário? Sim, para saber exatamente onde que está essa equalização dos nutrientes que precisa para a planta. Isso, inclusive no caso da análise foliar, são técnicas um pouco demoradas, mas assim, é uma técnica, é uma análise muito segura, porque é o teor total que a planta extraiu. O teor total, pessoal. Enquanto que no solo você analisa um teor extraível, a gente usa um extrator imitando o que a planta vai fazer. Mas na folha não, a gente já analisa, pega a folha e faz a análise do que a planta extraiu, né? Então tem esse ponto. E aí vale destacar um ponto aqui, muito importante. Diferentes variedades, diferentes híbridos, né? E às vezes assim, com ciclos de vida diferentes, extrai quantidades diferentes de nutrientes. Detalhe bem observado, Mário. Então isso aí é um ponto importante. Então não é igual para todo mundo, mas hoje a tecnologia está muito avançada. Então, por exemplo, no momento que nós temos 2, 3 variedades usadas esse ano aí de soja, pode ser que daqui 2, 3 anos essas variedades não estejam nem sendo usadas mais. Já são outras, com outros potenciais, com outras extrações e assim por diante. Então é uma dinâmica muito grande. Então por isso é importante a gente analisar folhas, solo principalmente, e até mesmo, igual eu falei, grãos e outras partes da planta, para saber o que está acontecendo com esses nutrientes ali. E antigamente utilizava, seria isso mesmo, ao cultivar do milho, então o ciclo produtivo era específico para aquela cultivar, seria isso, né, Mário? Hoje a cartilha é maior, pode dizer isso? Pode dizer isso. Produtos agrícolas. Hoje, dependendo da região e dependendo do tipo de cultivo mesmo, né? Por exemplo, vai fazer safrinha, né? Que tipo de safrinha? Se às vezes não vai ser de repente não vai plantar milho, mas vai entrar com uma braquiária depois, um mix. Então aí essas plantas, esses cultivares são bem diferentes e às vezes o potencial de extração e reciclamento de nutrientes aí é muito diferente. E hoje fala-se assim, Mário, muitas novidades. E eu vejo que o laboratório Exatas, né? Porque o Mário não está aqui não, mas ele sempre está em congressos, em simpósios,
Inclusive logo teremos um simpósio do Cerrados em Goiânia, e o Marne com certeza vai estar presente com as autoridades ali de Ciência Brasileira de Ciências do Solo. E o produtor ele gosta de novidades, sabe, Marne? Então tem algumas novidades, logicamente tem algumas que você não pode falar por agora, que o próprio laboratório ele já está conduzindo justamente com seus colaboradores e de antemão com os próprios colaboradores no sentido ali de produtores, os seus clientes. Aí. Tem novidades, tem, Marne? Sim, na verdade sempre está tendo novidades. Olha aí, hoje a demanda de quantificação, de verificação, para ver se realmente ter dados sobre a área, quanto mais dados melhor, né, doutor? Então hoje, por exemplo, há uma novidade aí, as bioanálises que já faz uns 3 anos que vamos supor que entrarem estão sendo vendidas pelos laboratórios, mas vão entrar com certeza mais enzimas. Hoje a gente trabalha basicamente com 2, né, pela Embrapa, que é a arilsulfatase e beta-glicosidase, e tem a fosfatase ácida ainda que alguns laboratórios trabalham, mas tem a possibilidade de trabalhar com mais. Além do que, a possibilidade futura, e com certeza isso vai acontecer, de bactérias e fungos, espécies de bactérias e fungos que são aplicadas aqueles fertilizantes biológicos. Então, será que aquilo está funcionando bem no solo? Como é que está? Eu joguei lá, mas depois de um tempo, aquilo está lá ainda? Né? Aquelas bactérias, aquele micro-organismo de interesse? Então, isso com certeza vai ser uma novidade, e isso aí com certeza vai chegar na análise de solo. Então, vai chegar um ponto que vai coletar a análise de solo para verificar se aquele micro-organismo que você aplicou através de um produto ou através de um manejo lá, ele aumentou, ele diminuiu ou ele teve algum efeito. Então, são coisas que recente logo vai acontecer, viu, doutor? Nossa, e essa tecnologia principalmente e o micro-organismo ele pode adequar também até a própria cultura, Marne, assim, hoje em dia fala-se muito em 90, 100 sacas. Você acredita que com a análise, principalmente da bioanálise, tem como ter esse aumento aí desse teto aí para mais de 100, que seria, vamos dizer assim, o sonho de qualquer produtor rural, tanto de soja, não só soja, mas também até a questão da quantidade aí de toneladas por milho, por margem de algodão, dentre outras culturas. Aí a bioanálise ela vai ajudar também dentro dessa composição de aumentar a produtividade agrícola? Sim, Marne? Com certeza. Essas enzimas, no caso, ela já verifica se o solo está em processo de degradação ou não. Então ele já tem uma posição para determinar. Olha só. Né? Então, às vezes, a pessoa está produzindo bem, regime de chuva normal, tudo está produzindo bem. Mas se der uma seca, por exemplo, pode ser que aquilo dê um impacto. Então essas aí já. Agora, com relação aos micro-organismos em si, são diversos tipos de micro-organismos hoje que estão sendo desenvolvidos. E logicamente que tem gente bem mais técnica do que eu para falar sobre isso, né? Mas assim, por exemplo, no controle de cigarrinha do milho, controle de nematóides no solo, controle de fungos patogênicos, equilíbrio da própria, os próprios micro-organismos no solo. Então tem diversas aplicações. E isso aí com certeza é aumento de produtividade, focando no aumento da produtividade. Porque melhorando o ambiente onde a planta está, aproveitando melhor a parte química do solo, os nutrientes, com certeza os tetos de produtividade tendem a aumentar bastante. Olha só, a questão do laboratório exata, a inovação na veia, através do Marne. Marne, nós agradecemos muito a sua presença, é um didatismo, sabe, Marne? Você tem uma facilidade para explanar as ideias, então as ideias elas vão correndo como uma corrente ali no rio com uma naturalidade. E eu, professor Vinícius Agro, agradeço a sua presença. Então que você continue sucesso a mais aí. Pode fazer as suas considerações finais, Marne. Eu gostaria até de falar que o Laboratório Exata, hoje o Grupo Exata Brasil, né? Que hoje Grupo Grupo Exata Brasil, ele é um dos poucos, eu acho que talvez o único, que tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Então nós temos lá técnicos que trabalham só com desenvolvimento de métodos, e trabalham com novas metodologias que vêm surgir. Né? Então, para que isso? Para a gente sempre colocar em vigência novidades, igual nós estávamos comentando aí, certo? E gostaria de comentar, para concluir, que o Grupo Exata Brasil está à disposição dos clientes para uma visita em qualquer uma das unidades. A nossa unidade mais recente agora, que está sendo inaugurada em Cuiabá, né? Então, se o cliente quiser também nos fazer uma visita, será bem-vindo. E nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer outras dúvidas sobre análise de um modo geral. E nós agradecemos aqui o Marne, a nossa equipe que está nos bastidores,
e mais um episódio do professor Vinícius Agro, com a titulação O Agro Não Para com o professor Vinícius Souza. E não deixe de acompanhar nossas redes, pessoal. O Instagram, professor Vinícius Agro, tanto no Instagram como também pelo YouTube. Então, que vocês possam ter aí uma ótima semana. E lembrando, tá, pessoal, o Agro não para com o professor Vinícius Souza. Obrigado, viu, Mário? Valeu, hein?